Em 2001, a novela O Clone conta a história de uma marroquina que mora no Brasil e se apaixona por um brasileiro, mas que é impedida de viver esse romance. Por conta disso, volta para o Marrocos para casar forçadamente com um marroquino e vive um casamento totalmente infeliz. 11 anos depois, a novela Salve Jorge conta a história de uma moça brasileira que é vítima de tráfico sexual, é leiloada, e foi a Turquia o cenário escolhido para contar esse caos num país majoritariamente muçulmano. Isso porque a consultora da trama disse que acredita que existe uma percepção errada do Islã. E nesse mesmo ano, a novela Cordel Encantado, que inclusive tem sua reprise agora, conta a história de um turco que tem relacionamento com 3 esposas ao mesmo tempo e nenhuma delas tem conhecimento disso. Em 2016, um programa de humor que diz que brinca com a TV, mas que satirizou o Islã e o mês sagrado dos muçulmanos. Até um reality show trouxe um jantar árabe com mulheres envolvidas em lenços que acharam que era divertido se passarem por muçulmanas. E sem contar que todo ano tem um folião ou outro fantasiado de muçulmano para se divertir na rua. E por fim, essa semana estreou outra novela da Rede Globo que promete mostrar aos brasileiros um pouco da cultura e dos costumes árabes. A trama vai apresentar a história de um casal que foge da Síria para viver em terras brasileiras. Só que a vida deles não será nada fácil. A personagem, que é uma jovem cheia de personalidade, que muito cedo teve que enfrentar o terror de uma guerra, vai parar em um campo de refugiados no Líbano, onde será negociada em casamento para um sheik. Ele é um sheik muito poderoso, acostumado a ter tudo o que quer. Ele se encanta pela moça e se aproveita da fragilidade financeira da família dela, decide comprar a jovem para que ela seja mais uma de suas esposas. A partir daí, o poderoso vilão tenta a todo custo recuperar a esposa e salvar a sua honra. E tem uma moça que é interpretada por Letícia Sabatella, que já esteve no Clone e é uma das mulheres do Sheik e totalmente submissa a ele. Fawzi, que inclusive é um sírio na vida real, vai fazer um papel de um árabe que por alguma razão será preso e que ainda vai tentar matar uma pessoa. Assalamu alaikum, pessoas, espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é sobre como essas novelas estão ligadas na imagem estereotipada do Islã e principalmente das mulheres muçulmanas. E que só ajuda a definir e limitar as pessoas sobre quem são os muçulmanos. E sobre essa visão totalmente deturpada que vamos conversar um pouquinho hoje. É por meio dessas novelas que existe o apagamento das mulheres muçulmanas, que são vistas sempre como seres subjugados pelo marido em um meio da cultura árabe islâmica, e o pior, como se elas não fossem nem um pouco importantes. E por conta dessa associação que o Ocidente molda as mulheres como querem. E não pensam que existem outras muçulmanas que por muitas vezes não são árabes e não são subjugadas pelo marido por usar o hijab. Esses meios dizem contar a realidade da cultura / religião e contribuem para as pessoas entenderem um pouco mais sobre aspectos étnicos, culturais, sociais e religiosos, mas que na verdade só banalizam o povo, colocando dentro de construções totalmente erradas, narradas por pessoas que mal conseguem entender e respeitar os valores de um determinado povo. Confundem os costumes com a religião e, mais uma vez, só nos atrapalham e invisibilizam as mulheres muçulmanas do seu papel dentro da sociedade. As pessoas ainda justificam essas narrativas como estar narrando simplesmente a realidade. Afinal, existe machismo nos países árabes, a poligamia é permitida na religião. E daí dizem que a gente está contando a história dos árabes e muçulmanos e não tem como não associar esse tipo de informação. Ok, concordo, mas não dessa forma, e eu já explico o porquê. Daí eles falam, então você preferia que a novela trouxesse uma trama que contasse a história só de brasileiros e esquecessem de falar dos refugiados sírios que, pobrezinhos, precisaram fugir de uma guerra para vir morar no Brasil?
Ou então você não importa do Brasil trazer a cultura de um povo, afinal é dentro dela que está a riqueza do país. E é aí que vemos a irresponsabilidade na reprodução errada, seguido de eu estou apenas mostrando só os fatos que acontecem lá. E a gente sabe que esses fatos são contados por pessoas brasileiras que não têm relação nenhuma com a religião ou com o país. E essas pessoas estão longe de saber de fato o que é o Islã e o que são as mulheres muçulmanas. Uma novela brasileira para pessoas brasileiras cujo único objetivo é continuar repetindo imagens pré-concebidas dos muçulmanos, enquadrando sempre como o homem pode casar com mais de uma mulher, a mulher é obrigada a usar o véu e ela só pode sair acompanhada do marido. A mulher pode ser vendida, colocada num casamento arranjado e ser infeliz para o resto da sua vida. Ou seja, inferiorizando e marginalizando determinado povo e grupo religioso. Geralmente, a pessoa que desconhece o Islã e as muçulmanas não se escondem atrás de livros e mesquitas estudando a comunidade. E sim, fica se baseando em vídeos na internet, pulando de fake em fake news, reproduzindo conteúdos irresponsáveis, da forma que esses conteúdos são contados pelas novelas, notícias deturpadas, vídeos e até youtubers famosinhos, dizendo quem somos nós, quando nunca, nem sequer conviveu com uma muçulmana. E somos vistos como rebeldes, principalmente em conteúdos escolares, que quando precisam falar do Islã e dos muçulmanos, enfatizam somente guerras e atentados por grupos terroristas que nem são muçulmanos. É preciso entender que as novelas não representam os muçulmanos e muito menos o Islã, e que só querem lucrar e se aproveitar de aspectos culturais e religiosos de um povo. Afinal, é muito bonito ver lindas atrizes usando lenços quando nem sabem do que se trata. Enquanto eu, muçulmana brasileira, sou questionada todos os dias o porquê eu vim para o Brasil, o porquê que eu ando assim nas ruas. E o pior, o porquê que eu não tiro, já que no Brasil não precisa se cobrir. Aí eu pergunto, quando que vai ter uma novela que vai falar que a mulher muçulmana tem o direito de divorciar, de não casar, de não ter filhos se ela não quiser, o direito ao voto que foi garantido para as muçulmanas desde o século VII, enquanto aqui foi conquistado tem um pouco mais de 80 anos. E quando a mulher trabalha, ela pode escolher a forma que ela quer usar o seu dinheiro. Quando vão falar que as muçulmanas sempre estiveram à frente do tempo e que sim, a religião encoraja as mulheres a aprender e a buscar o conhecimento? E que a universidade mais antiga do mundo foi fundada por uma mulher muçulmana e está estampado no Guinness Book.